Bom dia, boa tarde, boa noite, galera! Uou! Tudo bom, galerinha do oitavo ano? Que saudade de vocês! Nós não podemos nos ver pessoalmente, vamos nos ver virtualmente. A gente faz o nosso melhor, galera. A gente faz o que pode, a gente dá o nosso melhor e a gente consegue, né? Aprender. O aprendizado vai ser alcançado, isso que nos importa. No conforto da nossa casa, a gente faz o nosso melhor, é isso que vale. Vamos fazer a correção daquela nossa LEF, né? A lista dos exercícios de fixação. Tudo bem? Bom, a primeira questão é: explique o que foi o Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento filosófico e intelectual da Europa do século XVIII. O Iluminismo era contra as trevas, por isso que ele era luz. Qual que era a treva? A treva era a ignorância do pensamento absolutista. O absolutismo monárquico, ele justificava as coisas pela religião. Como o rei era escolhido por Deus, então o rei não podia ser contestado, não era racional. Deus é importante para todo mundo, óbvio, Deus é o Criador, mas Deus está na esfera da religião e não da política. Portanto, a política dentro da esfera do pensamento iluminista tem que ser restrita ao pensamento racional e não ao âmbito religioso. Por isso, o iluminismo era uma valorização da racionalidade, do pensamento racional para iluminar a sociedade. Tudo bem? A segunda questão é para descrever as características da enciclopédia. A enciclopédia foi uma coleção de livros elaborada pelo Diderot e pelo D'Alembert. A pretensão da enciclopédia era reunir todo o conhecimento do mundo, de diversas áreas. Foi bem completo para a época. Obviamente a Igreja Católica censurou, porque a igreja da época, a igreja católica hoje ela é bem diferente. A igreja católica de hoje estimula o conhecimento, mas a igreja católica da época censurou a enciclopédia, porque a igreja desejava que as pessoas não tivessem acesso ao conhecimento. Pois é. Então, essa obra buscava reunir todo o conhecimento que existia. Obviamente que não reunia, nem o Google hoje reúne todo o conhecimento do mundo. Às vezes eu tento encontrar alguma música, algum disco que eu lembro que eu escutava quando eu era adolescente nos anos 90, eu não encontro. Não acho. Então nem o Google tem todo o conhecimento do mundo. Obviamente, coleção de livros do século XVIII também não teria. Muito conhecimento da África, da Ásia e das Américas não entrou nessa compilação de livros, né? Tudo bem? A terceira questão era: cite alguns dos cientistas que passaram a questionar as verdades estabelecidas pela Igreja Católica. Então o texto do livro de vocês cita alguns, né? Eu vou citar da forma que estava no texto, tá? O Galileu Galilei, Francis Bacon, René Descartes, Isaac Newton, entre outros, tá? Era uma questão de citação mesmo, tudo bem? Para que vocês exercitassem a leitura do texto. A quarta questão: de forma descritiva, explique como Montesquieu propunha a organização do governo. Era o Montesquieu que propunha o que nós temos hoje na maioria dos países: a divisão dos poderes em três. Os três poderes, um não é mais importante que o outro. Os três têm a mesma importância. São eles: executivo, que põe as leis em execução. Essas leis são elaboradas pelo poder legislativo, que é exercido pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. O poder legislativo elabora as leis. E o poder judiciário, que vai julgar as leis que são elaboradas pelo legislativo. Ficou confuso? Vamos lá. Esse sistema ele existe tanto nas repúblicas presidencialistas, como nas repúblicas parlamentaristas, como nas monarquias parlamentaristas. Vamos entender. República presidencialista. Brasil é uma república presidencialista. República parlamentarista. Portugal.
Portugal é uma república parlamentarista. O presidente é um símbolo do país. Quem governa de fato é o primeiro-ministro. Uma monarquia parlamentarista. A Inglaterra, a Rainha Elizabeth II é um símbolo do poder no país. Quem governa de fato é o primeiro-ministro, tá? Continuando, então o poder executivo está na pessoa de presidente da república ou primeiro-ministro, no caso de monarquia ou república parlamentarista. O legislativo está na Câmara dos Deputados ou e Senado, né, no nosso caso, ou a Câmara dos Comuns, no caso da Inglaterra, ou parlamentos em geral nos outros países. E o judiciário é, no nosso caso, os diversos juízes, as diversas instâncias e o Supremo Tribunal Federal, o STF. Beleza, galerinha? Resumir as principais ideias por trás do conceito de despotismo esclarecido. Ao longo do século XVIII, alguns governantes, né, eles aplicaram algumas ideias do iluminismo. Assim, vamos pensar. Eles não aboliram todas as ideias absolutistas, não. Alguma coisa foi mantida. Por quê? Porque eles não iam abrir mão de todo o poder que eles tinham. Tá? Mas eles afrouxaram a opressão. Por quê? Porque eram inteligentes. Assim, eles agradavam os burgueses, que os burgueses desejavam um sistema mais livre, mais liberalismo, né? E também acalmava o povo, que poderia... Esses caras sacaram que o povo poderia participar de revolução se eles fossem estimulados pela burguesia. Foi o que aconteceu onde? Na Revolução Francesa. O povo pegou em armas estimulado pela burguesia. Então, esses governantes, os déspotas esclarecidos, colocaram algumas ideias iluministas em vigor, como o incentivo à educação, o fim da tortura, direito a julgamento justo, galera. Pois é, no absolutismo as pessoas não têm direito a julgamento. Elas não têm direito a julgamento. O rei decidiu e pronto. Os países absolutistas, eles não têm constituição, eles têm ordenações, que são as leis que o rei manda. São as ordenações. O Brasil, na época da colônia, que nós éramos governados pelo governo absolutista de Portugal, nós tínhamos ordenações afoncinas do rei Dom Afonso, ordenações manuelinas do rei Dom Manuel e ordenações filipinas do rei Dom Filipe, que era rei tanto da Espanha quanto de Portugal, né? Quando nós fomos União Ibérica. Enfim, os déspotas esclarecidos, olha só o nome, déspotas é o rei cruel, esclarecido, eles tinham algum conhecimento, eles tinham um pouco de luz. Então foi a Catarina II, a Catarina II da Rússia, o José II da Áustria, o Francisco II da Prússia e o Marquês de Pombal, primeiro-ministro português. Beleza? Bom, tratados polêmicos entre Espanha e Portugal. Essa questão, a 6, pegando lá do comecinho do ano, quando nós estávamos concluindo o material do 7º, tá? É aquela questão que aborda o fato do Papa ter arbitrado a divisão da América entre portugueses e espanhóis. Primeiro foi a bula intercoeteira. Essa bula intercoeteira, ela não contemplava os portugueses com territórios na América. Então os portugueses foram lá na Espanha com seus navios armados para que essa divisão fosse mudada. Então essa divisão foi mudada no Tratado de Tordesilhas, né? A linha foi traçada 370 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde. Assim, a parte do Nordeste brasileiro, até partes aqui do Sudeste, passaram a pertencer a Portugal, porque não pertenceriam, tá? Então, por que será que os portugueses dizem que eles vieram por acaso aqui em 1500, se em 1494 eles estavam brigando, ameaçando a Espanha de guerra para refazer a divisão das terras, hein? Vamos pensar um pouquinho.
7. Explica as contradições existentes entre os iluministas e a religião. Simples, gente. A Igreja Católica defendia naquela época, gente, de novo, prestem atenção. A Igreja Católica é uma instituição que tem 2000 anos. A Igreja Católica soube pedir, por exemplo, pedir perdão aos judeus pela Inquisição. A Igreja Católica também já pediu perdão por ter se omitido durante o Holocausto. A Igreja Católica é uma instituição antiga e reviu muito das coisas negativas que fez no passado, né? Mas vamos lá. Então, a Igreja Católica divulgava ideias sem comprovação científica, como por exemplo que o heliocentrismo, o Sol estava... o geocentrismo, a Terra estava no centro do universo e o Sol que girava em torno da Terra. Eu ia falar do heliocentrismo, é o contrário, né? Na verdade, o heliocentrismo está certo. O que mais? A igreja dizia também que a Terra era plana. A igreja distorcia a ciência. Por quê? Porque a igreja queria que as pessoas fossem medrosas, tivessem medo, que obedecessem pelo medo. E a ciência não, a ciência traz luz para a humanidade. Veja esse momento que nós estamos vivendo. Muitas igrejas estão apoiando, por exemplo, a quarentena. É importante a quarentena. Por quê? Porque nós não podemos estar sujeitos à contaminação pelo coronavírus. E muitas igrejas católicas e outras denominações cristãs e outras religiões estão também apoiando. Isso é o conhecimento científico. A Organização Mundial da Saúde está divulgando o conhecimento científico. Nós estamos nos resguardando em quarentena por causa do conhecimento científico. Isso é luz, o iluminismo traz luz. Certo? Questão número 8. O Voltaire era um crítico feroz da Igreja Católica, mas ele não era ateu, tá? Ele era deísta, ele acreditava no deísmo, ele acreditava que existia uma força divina, que estava em todos os aspectos da natureza, mas que ela não interferia na vida do homem. Ele satirizava a Bíblia, tirava um barato em Adão, tirava um barato em Abraão. Muitas das coisas da Bíblia que eu pensava que eram originais da Bíblia, eu fui ver depois lendo Voltaire, que eram emprestadas de outras culturas. Não que isso seja ruim, porque os povos daquela época conviviam muito entre si, então eles intercambiavam as histórias, mas é que o Voltaire ele era crítico mesmo da igreja, e como nós falamos na questão anterior, a igreja era mesmo uma instituição opressora, então o Voltaire ele era muito crítico da igreja sim, tá? Bom, a questão número 9, ela vai pedir para fazer um resumo do Rousseau. Bom, vamos lá. O Rousseau ele dizia: quando o ser humano vivia em estado de natureza, tipo aquela ideia do bom selvagem, bom selvagem, vamos pensar mais ou menos como no tempo dos índios, vai. Ser humano vivendo como estado de vida dos índios, vamos pensar assim. Então, no tempo dos índios, no estado de natureza, o ser humano é bom. Por quê? Porque ele era coletivista. Ele vivia de maneira coletiva. Então, para o Rousseau, aquilo era bacana. O ser humano era bom, vivia bem. Mas depois que alguém cercou um pedaço de terra e falou, isso é meu, aí para o Rousseau começaram os problemas da sociedade. Aí que veio a opressão. E aí que vieram os males do mundo. A propriedade privada. O Rousseau ele é contratualista. Outros filósofos iluministas, como por exemplo John Locke, ele também era contratualista. Falava do contrato social. O que é contrato social? Eu sou brasileiro. Vocês também. Então, quando nós nascemos na nação brasileira, nós temos uma série de direitos e deveres que só por ser brasileiros nós já temos. Para que nós possamos viver bem em sociedade. Nós fazemos coisas que nós muitas vezes não queremos,
Mas, por outro lado, nós temos algumas proteções, né? Você pode dizer, eu gostaria de... deixa eu pensar em alguma coisa assim. Eu gostaria de ouvir música alta, meu funk, meu pancadão até 4 horas da manhã. Pô, mas o vizinho, ele quer... 4 horas da manhã ele está acordando para ir para o trabalho. Então se você tem um direito de escutar música, o seu vizinho também tem um direito de acordar cedo para garantir o sustento dele. Isso é um contrato social, um meio termo. Depois das 10 ninguém pode fazer barulho. Sua liberdade acaba quando começa a liberdade, o direito do outro, a liberdade do outro. Tudo bem? O que mais? O Rousseau ele vai falar disso, da vontade geral. Todas as leis para o Rousseau elas têm que ser votadas. A nossa democracia ela é representativa. Eu voto no candidato, um nome genérico, João da Silva. Eu me identifico com as ideias dele, ele vai me representar. Para o Rousseau tinha que ser diferente. Para cada lei nós seríamos convocados para votar. Por exemplo, se nós decidirmos que a partir dos 16 anos as pessoas irão votar elas já votam, né? Mas é facultativo. A partir dos 16 anos as pessoas vão poder guiar automóveis e motocicletas, todos nós vamos ter que ir lá votar. Para cada lei, para cada alteração, nas ideias do Rousseau, as pessoas vão ir lá votar e a maioria ganha. Alguns críticos diziam que isso é uma ditadura da maioria. Será, galera? Pode ser, né? Bom, o que mais que o Rousseau vai dizer? Ele vai dizer que a educação ela é muito importante, né? E que a instrução de crianças e adolescentes era fundamental para desenvolver valores morais e cívicos. É por isso que a gente está na escola hoje. As crianças do século XVIII não iam para a escola, tá, gente? A não ser que ela fosse preparada para ser padre, a não ser que ela fosse preparada para ser um rei ou algum cargo alto, nobreza, as crianças não iam para a escola, tá? Bom, liberalismo econômico, né? A 10ª questão, descreva as principais características do liberalismo econômico. O precursor do liberalismo econômico, né? Quem preconizou o liberalismo econômico foi o economista escocês Adam Smith. O Adam Smith, ele dizia que o Estado não poderia intervir na economia, tá? O liberalismo é a face econômica do iluminismo. Então, o liberalismo ele vai criticar o quê? Ele vai criticar o mercantilismo. O mercantilismo era baseado no monopólio. O rei escolhia um burguês favorito dele e dava um monopólio. O burguês João da Silva é o único que pode fazer o comércio de açúcar. Ninguém mais poderia fazer. O liberalismo decidia o quê? Que qualquer um que tivesse o desejo de comercializar açúcar teria esse direito. Era essa a ideia do liberalismo. Outra coisa, o Estado não deveria regular preços, não deveria regular salários, é a mão invisível do mercado. De acordo com o liberalismo do Adam Smith, quando tem, por exemplo, um estoque muito grande de café, o preço cai, porque as pessoas não estão procurando. Né? É oferta e demanda. Então o preço cai e as pessoas vão comprar mais. Aí diminui o estoque do café, sinal que as pessoas estão procurando mais, o preço vai subir. Então, para o Adam Smith, o mercado vai se autorregulando e o Estado não deve interferir na economia. O liberalismo ele era progressista para a época dele, tá? Não confundam liberalismo com neoliberalismo, tá? Neoliberalismo é a barbárie que acontece hoje. O liberalismo clássico do Adam Smith não deve ser confundido com egoísmo, tá? O Adam Smith era defensor do progresso, tá? Enquanto pro mercantilismo a maior riqueza era o ouro e a prata, pro liberalismo a maior riqueza era o trabalho, porque o trabalho gerava transformação. O
trabalho transformava as coisas, os produtos que as pessoas precisavam e gerava riqueza. Tudo bom, galera? É isso. Tô com saudade de vocês. Se Deus quiser, em breve a gente se vê. Tá certo? Uou!